Olá, muito boa noite a todos. É sempre um prazer imenso estar aqui para falar mais uma vez um pouquinho sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, com essa temperatura agradável desse domingo, o que nós buscamos aqui é o quê? É aquecer as nossas almas, não é isso? Esse é o objetivo do Evangelho, segundo o Espiritismo. Esse é o objetivo do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E então, nessa busca por aquecer as nossas almas, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 15, os últimos itens, né, que vai falar: fora da caridade não há salvação. Então, nesse último item, a gente vai tentar entender um pouquinho mais o que essa frase tão absurda de Allan Kardec quer dizer pra gente. E toda vez que a gente para falar sobre algum item do Evangelho, vem aquela reflexão: fora da caridade não há salvação. E quando eu estava aqui revendo e pensando e tentando estudar para esse capítulo, eu fiquei pensando que a coisa mais clara, a coisa mais lógica, quando a gente pensa em fora da caridade não há salvação, o que é? É quando a gente consegue relacionar esse capítulo com a verdade que ele nos traz uma receita para a verdadeira felicidade. Mas não essa felicidade que o mundo nos oferece, essa felicidade que é temporária, que a gente ganha com dinheiro, mas que ela não dura muito tempo, ela dura um pequeno tempo. É um tempo que não preenche a nossa alma, não preenche aqueles elementos que o nosso coração vai procurar encontrar. Então, a verdadeira felicidade é aquela que nos dá a alegria de viver, aquela que nos traz energia contínua para continuar esse nosso trabalho, para executar as nossas atividades, que são devidas no corpo humano, né? No campo humano, no campo do trabalho, que são tão necessários. Então, a nossa vida, ela é regida pelo progresso em sociedade. Então, é importante que a gente tenha esses elementos para preencher a nossa alma. E muito especialmente em relação aos nossos irmãos. Principalmente aqueles nossos irmãos que necessitam, que precisam, que merecem, que carecem do nosso apoio, da nossa orientação, de uma mão amiga. E aí a gente para pensar. A gente, às vezes, repete tantas vezes esse lema, a gente fala tantas vezes: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há salvação. Mas será que a gente realmente pensa? A gente tenta entender o que essa frase quer dizer? Eu acredito que não só eu, mas como todo mundo. Então, assim, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: caridade, ok, já a gente fala sobre ela. Mas e a salvação? O que é a salvação? O que é a salvação? A salvação, se a gente parar para pensar em concepções teológicas, em concepções religiosas, porque existem muitas concepções, as concepções elas vão variar assim demais, todos os detalhes, elas vão variar muito. Por quê? Que essencialmente acredita-se que a criatura ela tem uma experiência física, ela tem uma única vida, uma única encarnação, e segundo ali os seus procedimentos durante ela, segundo os formalismos que ela vai adotar, segundo as atitudes que ela vai ter ali durante aquela existência, ela vai ser salva, ela vai alcançar o plano da bem-aventurança. E o que vai acontecer depois da morte? Ela vai... Aí vai variar também. Alguns vão considerar que vamos ficar dormindo até o dia do juízo. Outros acreditam que o juízo vai acontecer ali logo depois da morte e que alguns vão passar ou não por um lugar chamado purgatório. Enfim, as concepções elas podem variar muito, muito mesmo. Mas essencialmente, o que é a salvação?
É essa única experiência, essa única vida que você vive, e é através dela que você vai alcançar uma vida eterna. É esse estado de bem-aventurança, seria o céu, que seria a salvação. Ou não, que outros vão chamar de condenação eterna, de queimar no fogo do inferno, no mármore do inferno, e por aí vai. Então, o que acontece? Aí vem o Espiritismo. O Espiritismo vem e renova e muda completamente essa nossa concepção teológica. Primeiro, porque ele vai dizer pra gente o seguinte: olha, não tem só uma vida, não tem só uma encarnação. É mais de uma. A gente não vai ter só uma experiência física. Então, o Espiritismo vai nos ensinar a trabalhar com evolução. Sim, evolução. Partindo da ignorância, partindo do princípio que nós somos criados simples e ignorantes, numa longa e extensa jornada, onde nós vamos viver várias vidas, várias encarnações, e em cada uma delas nós vamos ter múltiplas experiências, até chegar naquilo que a gente chama de espírito puro, o estado real das bem-aventuranças, como os próprios espíritos já vêm nos definindo no Livro dos Espíritos. Então, nesse sentido de evolução, eu volto e pergunto de novo: o que é a salvação? O que é essa salvação que a gente tanto está em busca? Por que a gente tem que fazer a caridade em busca dessa salvação? O que é essa salvação que a gente está procurando? Então, como harmonizar agora o contexto de salvação com essa nova perspectiva, com essa nova perspectiva que a doutrina espírita traz pra gente? Uma salvação que muitas vezes pra gente, a gente só tinha assim, de repente, por um formalismo religioso, né? Algo que vinha de fora para dentro e não o contrário, de dentro para fora. Então, é algo como se a gente fosse ter um passe livre para o céu, como se existisse um transporte mágico onde a criatura fosse ser levada como num passo de magia. É como concordar que esse conceito de salvação ele vai ser entendido como um projetar para o céu, como se a gente acreditasse que o simples fato da gente ser cristão já seria o suficiente. Será que é simples assim? Em algumas doutrinas, em algumas concepções religiosas, eles acreditam que a pessoa pode viver a vida toda de qualquer forma, não importa, mas que se no momento final ali da vida dela, quase perto do desencarne, pertinho da morte, ela se arrepender, ela pedir desculpa, ela se comover, já é o suficiente para ir para o céu. Será que é simples assim? Será que nesse contexto é simples assim? Como conseguir então agora, com essa nova visão, com essa nova percepção, através da luz da doutrina espírita, como é que a gente vai entender isso? E aí a gente vai recorrer aqui a esse texto que é muito bonito. E no último item, que também tem como título Fora da Caridade não há salvação, o nosso querido apóstolo Paulo, esse ser de uma grandiosidade absurda, é só estudando ele pra gente entender o tamanho que era o apóstolo Paulo, porque ele vai trabalhar conceitos tão profundos que a gente vai ter uma imensa dificuldade de entender. Então tem que mergulhar profundo nos ensinos e nos estudos de Paulo para conseguir entender a grandeza e a perspicácia desse espírito já há 2000 anos atrás. A perspicácia de entender esse projeto do Cristo, esse projeto do Cristo de salvação, de libertação. E Paulo vem esclarecer isso pra gente. E nesse item ele vai dizer assim, ó: meus filhos, fora da caridade não há salvação. É o sentimento moral que contém a destinação dos homens, tanto na terra quanto no céu. Na terra, porque à sombra dessa bandeira viverão em paz no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Este símbolo é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para conduzi-lo à terra da promissão.
E o que é a terra da promissão, se não essa busca pela salvação? O que fazia aquele povo do Egito Antigo? Eles andavam em busca da terra da promissão, ou seja, eles andavam em busca de salvação. Então, num outro texto, talvez uma das linhas mais inspiradas já escrita pelo homem na terra, o apóstolo Paulo vai dizer assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como um bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando toda a fé possível eu tivesse a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é bondosa, é pura. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda. Com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Esse texto maravilhoso, ele está na primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Então Paulo, ele entendeu, ele compreendeu de um modo tão absurdo, de uma grandeza tão grande essa verdade, que ele coloca assim sem equívoco nenhum, que a caridade, ela está até acima da fé. Por quê? Porque a caridade, ela está ao alcance de todo mundo, ela está ao alcance de todos. De todo mundo, do rico, do pobre, do alto, do baixo, do sábio, do ignorante, independente de crença, seja ela qual for. E ele faz mais, ele vai definir a verdadeira caridade, ele vai mostrar ela, não só na beneficência, mas também no conjunto de todas as qualidades do nosso coração, na bondade, na benevolência que a gente tem para com o próximo. E a gente vai ver a caridade em tantas situações, que ele vai fazer um paralelo tão grande de pensamentos e ideias, que é espetacular. Hoje está na moda a gente ouvir aqui no nosso país, a gente ouvir dizer que o que importa é ser feliz. Então, nessa busca incessante pela felicidade, é comum a gente observar o tempo todo que ao estarmos em busca dessa felicidade, é comum às vezes a gente mentir, às vezes enganamos, outras vezes corrompemos, por vezes somos corrompidos. Enfim, vai parecer até que os fins acabam justificando os meios, quando na verdade que para sermos felizes de verdade basta ser bom. É necessário fazer o bem, é necessário emitir pensamentos bons, é fundamental entender o bem, estender o bem a todos aqueles que nos cercam, a todos. Todos. Jesus, ao dizer que o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele vai estabelecer uma semelhança entre amar a Deus e amar o próximo. Então, por consequência, a gente não tem condição de amar o próximo sem amar a Deus. Não temos. E ainda mais, tudo que nós fizermos ao nosso semelhante, nós também estaremos fazendo a Deus. Tudo.
Então, amar a Deus, porque esse termo do amor trazido aqui, para nossa compreensão, ele vem do grego, ele vem do latim, ele tem origem no ágape, que seria aquele amor transcendental, aquele que tudo faz, que nada espera, aquele que nos ligaria a criatura ao Criador. A caridade também tem essa origem aqui. Ela também é trazida por esse termo ágape. Então, se a gente traduzir a caridade aqui, ela vai ser aquela caridade auxílio, aquela caridade ajuda, aquela caridade alívio das necessidades do nosso próximo, alívio das dores do nosso semelhante. Então, por caridade, por certo, Deus nos envia Jesus. E dentre todas as manifestações direcionadas a nós, dentre todas as manifestações que foram direcionadas para nós, ainda em busca dessa tal felicidade, e com tantos equívocos, com tantos erros, também nós, por muitas vezes, nós vamos nos equivocar. Às vezes a gente vai falir, às vezes a gente vai mentir, às vezes a gente vai trair, às vezes a gente vai ser corrompido. E qual que é a consequência de tudo isso? A consequência é que a gente não vai alcançar a felicidade, não vai. E o Cristo Jesus, quando ele vem nos afirmar que o maior mandamento é amar o próximo, assim como nós amamos ao nosso Pai maior, assim como nós devemos amar a nós mesmos, então, por amor a nós e a Ele, é que a gente deve transmitir essa mensagem belíssima, oportuna, que é amar a Deus, segundo as manifestações do Cristo, amando o nosso semelhante, praticar a caridade para com o nosso semelhante. E o que é a caridade? Senão o exercício do amor, senão o exercício do bem. Quem será que é o nosso próximo? Será que é aquele senhorzinho de idade que está lá no lar precisando de atenção e de carinho? É sim, é também. Mas o nosso próximo, mais próximo, é aquele que está aqui do nosso lado. É o nosso esposo, é a nossa esposa, é o nosso filho, é o nosso irmão. É aquela pessoa que trabalha com a gente. É aquela pessoa com quem a gente encontra todos os dias, de repente, no transporte público. Ou aquela por quem a gente cruza no trânsito. Então, são todas as pessoas que nos rodeiam, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso planeta. Então, é isso que esse código divino vem recomendar para cada um de nós. É isso que o Evangelho do Cristo Jesus vem dizer. É um convite para que a gente possa reavaliar as nossas condutas diante da vida e diante do nosso semelhante. Então, a gente não pode amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Não pode. Se a gente quiser ser feliz de verdade, é necessário fazer a mudança. É necessária essa transformação, essa autoiluminação, a busca de si mesmo. Muito bem. Então, assim, quando eu parei para pensar nessa busca da felicidade, eu fiquei pensando aqui, bom, felicidade através da caridade. Eu fiquei imaginando, como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? E aí eu pensei, falei, bom, eu preciso encontrar alguém que tenha vivido, que tenha alcançado essa felicidade. E aí eu pensei, bom, eu vou falar de quem? Eu vou falar de Jesus. Afinal de contas, Jesus só fez isso. Tá, mas a gente já ouve falar de Jesus. Jesus, ele tá em outro nível, né? Ele tá acima. Então, que tal a gente trazer um pouquinho aqui mais para perto da gente? E aí eu pensei, falei, bom, e Chico Xavier? Também foi um ser incrível, né? A gente também ouve muito falar de Chico Xavier. Mas vamos parar para pensar só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho no tamanho da caridade que Chico Xavier trouxe até nós. A beleza das obras que chegaram às nossas mãos através da bendita mediunidade de Chico Xavier. Obras de Emmanuel, Humberto de Campos, André Luiz. A gente não tem ideia
da contribuição absurda que Emmanuel fez pra gente. A gente não consegue calcular o valor da preciosidade do que Emmanuel nos legou, nos deixou, nos brindou. A gente não tem dimensão do que é a obra, a coleção de André Luiz. A gente não tem noção do tamanho do tesouro. A gente não tem. Isso é caridade. Isso é caridade. Porque, em geral, o que acontece? As pessoas, elas duvidam que o Brasil seja a pátria do Evangelho. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque como que a gente ainda mede as nações? Como que a gente faz essa medição até hoje? A gente mede as nações por desenvolvimento econômico. Não importa se a nação é considerada de primeiro mundo, não importa se ela promove guerra, se ela promove destruição, se ela promove guerra simplesmente patrocinando através do próprio interesse. Isso a gente não leva em conta. Não. A gente só quer saber se ela tem mais dinheiro, se ela tem um maior poder econômico. Aí ela tá lá no primeiro. Então, isso, olha para você ver como que a nossa medição é pequena, é mediana, é não espiritualizada. A gente não leva esse tipo de situação em conta. O que a gente leva mesmo é a fortuna. Mas e a riqueza espiritual? E a riqueza espiritual que foi depositada aqui nas mãos do nosso Brasil? Vocês têm noção da riqueza de uma obra depositada nas mãos do Brasil pelas mãos de Chico Xavier? Que outra nação tem uma riqueza como essa? Que outra nação do planeta tem uma obra de uma riqueza tão absurda como essa? Não que seja mérito nosso, não. Não é isso. É necessidade. Necessidade porque estão aqui reunidos todos aqueles que lá atrás mais se equivocaram em torno do Evangelho do Cristo. Todos. Está lá na obra Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É lá que diz quem é que Ismael vai buscar. Ismael vai buscar a pedido de Jesus para trazer para o Brasil. Ele vai lá nas Furnas com aquela bandeira Deus, Cristo e Caridade. E quem é que ele tira de lá? Inquisidores, cruzados, bruxas, todos aqueles que se equivocaram em torno da religião do Cristo, todos, por tudo quanto é tipo de equívoco, de mecanismo de interesse, todos aqueles que se equivocaram. Jesus vai lá e fala para Ismael, vai lá, junta todo mundo e põe no Brasil, junta todo mundo, põe no Brasil e investe nesse povo, investe. E quem é esse povo? Senão nós mesmos. Porque Jesus, ele veio aqui para quem? Será que foi para os sãos? Será? Então, é uma nação que é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Vai estar quem aqui? Quem? Os sãos ou os doentes? Publicanos, corruptos? O que a gente mais vê hoje em dia na nossa nação? Amigos, prestem atenção. Nós estamos aqui, não é no resort, a passeio. Não, não é não. Nós estamos em um hospital. Somos doentes, precisamos de tratamento. Então está muito claro na nossa mente, no nosso coração, que a gente tem que se atentar a esse tesouro espiritual que a gente tem na nossa mão. Que dinheiro nenhum no mundo compra. Dinheiro nenhum no mundo compra a gente ter na nossa mão o desenvolvimento para o nosso espírito imortal, para a nossa salvação. Está aqui na nossa mão. Basta que a gente pegue o celular, que a gente pegue o computador e digite uma mensagem, pronto, está tudo na nossa mão. Qual que é o valor disso? Qual que é o valor? Porque se a gente parar para pensar na perspectiva de que somos espíritos imortais, então a gente tem tudo na nossa mão para construir essa nossa felicidade imortal.
para atingir essa salvação. Porque em geral a gente vai aprendendo com o Cristo que o que é essencial é invisível aos olhos. Felicidade é gratuito. Caridade é gratuito. De graça fazer caridade. É assim. Então, veja nessa mesma obra maravilhosa que está aqui à disposição das nossas mãos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Eu vou ler para vocês um pedacinho. Numa fala de Jesus com Eliu, ele vai dizer assim: Eliu, afasta essas preocupações e receios inúteis. A região do Cruzeiro, onde se realizará a epopeia do meu Evangelho, estará antes de tudo ligada eternamente ao meu coração. As injúrias políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua volumosa extensão pairará constantemente o signo da minha assistência compassiva e a mão prestigiosa e potentíssima de Deus, que pousará sobre a terra de minha cruz com infinita misericórdia. As potências imperialistas da terra esbarrarão sempre nas suas claridades divinas e nas suas ciclópicas realizações. Antes de o estar ao dos homens, é o meu coração que ela estará ligada para sempre. E no próximo capítulo ele vai dizer assim: uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho. Quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Complacente sorriso bailava nos lábios angélicos e suas mãos liriais empunhavam um largo estandarte branco, como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro. Transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Dirigindo-se então a um de seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, a sua voz ressoou com doçura: Ismael, manda ao meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações de meu Pai. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria do meu ensinamento. Para aí transplantei a árvore da minha misericórdia, e espero que a cultives com a tua abnegação e com o teu sublimado heroísmo. Guarda este símbolo da paz e escreve na tua imaculada pureza o lema de tua coragem e de teu propósito de bem servir a causa de Deus. E, sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivência do cristianismo. Ismael, então recebe o lábaro bendito das mãos compassivas do Senhor, agora banhado em lágrimas de reconhecimento, e como se entrar em ação no impulso secreto da sua vontade, eis que a nívea bandeira tem agora uma insígnia. Na sua branca substância, uma tinta celeste inscreve o lema imortal: Deus, Cristo e caridade. O emissário de Jesus desce então à terra, onde vai cumprir a sua missão. Então é com essa bandeira brilhante, onde aparentava ter os próprios raios, fazer parte do corpo do Cristo, que ele vai lá nas furnas buscar cada um de nós, e traz para esse hospital, para que a gente possa ser tratado, para que a gente possa ser cuidado, para que a gente possa ser curado. E o tratamento depende de cada um de nós, porque é tudo muito simples. Basta que nos amemos uns aos outros. O remédio está aí, à nossa disposição. É nessa troca contínua de amor que a gente vai encontrar a salvação.
Mas é importante lembrar que o modo de crer não é condição para a salvação. Não. Não é o fato da gente ser espírita, católico, protestante, hinduísta, seja o que for, não é nada disso que vai determinar a nossa salvação. Não, não é a placa da igreja, o tamanho do templo, ou a cor da camisa do time que a gente torce, não. A salvação não está ligada a nada disso, a nenhum desses fatores. A salvação ela tem como única condição a caridade. A caridade. Qualquer um pode realizar, qualquer um. Basta vontade. Basta boa vontade. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu acho que foi em 98, 99, eu lembro que eu estava grávida, e grávida marca as coisas, né? Então lá se vão 23, 24 anos. E eu ouvi uma reportagem na TV que falava sobre um país muito pobre. Eu acredito que era a Somália. E naquele tempo, aquele país ele vivia um processo de fome muito intenso. Então eu me lembro que eu grávida, eu me sensibilizei muito com aquilo, porque mostrava uma criança muito esquelética. E ali mostravam também as pessoas que trabalhavam naquele processo de atender aquelas crianças. E ao mostrar aquela criança esquelética, praticamente à míngua, às beiras da porta da morte, havia ali uma senhora muito bonita, uma moça muito bonita que fazia o atendimento e tentava consolar aquela mãe que chorava convulsivamente. Ela dizia: calma, calma, a criança vai ser atendida, ela não vai morrer. E aquela mãe em pleno desespero ali aguardando o atendimento. E aí tinha um pessoal da televisão ali. E depois de tudo isso, o repórter vai lá perguntar, vai entrevistar essa moça e vai perguntar qual que era a religião dela, né? E ela vai responder: não, eu não tenho religião. Como assim você não tem religião? Não. Mas o que te faz então realizar tudo? O que te move a fazer tudo isso? E ela vai simplesmente dizer que é a alegria de ajudar quem está necessitando. Então veja, realizar a caridade é felicidade pessoal, independente de religião, independente da qual nós abraçamos. Isso não importa, porque a caridade ela abrange todas as virtudes elas estão englobadas dentro da caridade. Então amar a Deus é praticar o bem, é praticar o bem para o nosso próximo, porque o caminho para Deus ele está diretamente ligado ao nosso próximo. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Então, para chegar a Deus, para chegar nessa ponte de ligação, essa ponte é o nosso próximo. Amar assim, será que é importante? É assim, a gente deve amar nós mesmos. Mas a gente não pode confundir amar a nós mesmos com egoísmo. Porque quando o Evangelho diz que nós devemos amar a nós mesmos, o que ele está nos induzindo? Ele está induzindo a gente a entender que é buscar o trabalho pelo nosso progresso moral, intelectual, para que a gente possa então servir ao nosso próximo e ao bem comum. A gente fazer do lugar onde a gente vive, das pessoas que estão ao nosso lado, pessoas mais felizes. É para isso que a gente tem que se amar, para que a gente possa então não ficar fechada ali aguardando, esperando tudo para mim, não, é trabalhar as nossas potencialidades para que a gente possa, de acordo com essas potências, ajudar quem está necessitando. Esse é que é o caminho. Esse é que é o caminho. Então a gente precisa aprender a romper essas amarras que deixam a gente preso. Porque se a gente ficar preso, a gente não vai caminhar. A gente vai ficar perdido. E aí a gente vai perder essa grande oportunidade que a gente tem aqui, que a vida nos oferece. Porque a nossa melhor vida é essa. É agora. Então a gente não pode perder nenhuma oportunidade nenhuma. E Kardec vai concluir assim dizendo: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então nesses princípios, nessas máximas, nós encontramos tudo aquilo que a gente necessita para realizar a nossa tarefa, o nosso trabalho. Então, nossa busca constante dessa felicidade, que a gente tanto almeja encontrar, e que às vezes a gente chega a acreditar que ela não existe. Mas ela existe sim, ela existe, ela está aqui ao nosso lado, ela está à nossa disposição.
fácil. A gente precisa aprender a enxergar as oportunidades. Na obra Pão Nosso, um livro pequenininho de Emmanuel, quando ele fala das bem-aventuranças, ele vai dizer o seguinte, que as bem-aventuranças são um convite de Deus a todos nós, mas a adesão a elas é voluntária. Deus, ele nos dá oportunidades todos os dias, o tempo todo, da gente encontrar a felicidade, mas a adesão a elas é voluntária. Depende de cada um de nós. É simples assim. E antes de finalizar, eu gostaria de ler um pequeno poema desse livro maravilhoso que chama Luz em Versos. Eu recebi de um clube do livro maravilhoso. E eu gostaria de ler a mensagem 29, que tem como título A Caridade. E ele diz assim: Paulo, o apóstolo de Jesus, traz epístolas de grande luz. Fala da verdadeira caridade e mostra-nos a sua beldade. Diz que ela tudo tolera, tudo crê, sofre e espera. Paciente, benigna e sincera, eleva-nos a outra esfera. Não é invejosa e nem ambiciosa, não se ensoberbece e nem se aborrece. Não é egoísta e nem gosta de injustiça. Busca só a verdade e toda a bondade. Não é temerária na conduta diária, nem precipitada na graça doada. Sem caridade não adianta a inteligência que só encanta, pois é metal frio que soa, mas no coração não entoa. Sem caridade, para que profecia se a consciência não se amplia? É ter fé que transporta montanhas, mas não muda as nossas entranhas. É ainda distribuir bens aos pobres. Ela é a virtude mais importante, pois nos dá vida abundante. Junto com a fé e a esperança, a salvação nossa alma lança. Portanto, caridade é amor, como Jesus, o Salvador, beleza, doçura e esplendor, presente sublime do nosso Criador. Então, que com essa mensagem a gente possa lembrar que fora da caridade não há salvação, mas que a gente entenda que todos os dias nós temos oportunidades únicas de caminhar em direção a essa salvação. Então, que toda vez que a gente veja um próximo, a gente veja nele os olhos de Deus. Então, que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos fortaleça. E até o próximo estudo. Que assim seja.